Olá pessoal, vamos ver aqui algumas questões. A Kátia pergunta para nós: tem uma dúvida. O ideal é ter mais de uma corretora para ir investindo? Pergunto, pois se precisar vender, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Ah, o nome aqui do cara. É isso mesmo, tá, gente? Acredito que isso aí só vale se você for realizar o resgate antecipado com frequência. Caso você segure até o vencimento, não faz muito sentido ter mais de uma corretora. Bom, pessoal, eu não tenho mais do que uma corretora, certo? Eu não vejo necessidade disso, tá? Porque assim, quem nunca foi trader no Tesouro Direto que atire a primeira pedra. Eu fui, tá? Eu fui durante o início ali, um período aí da minha vida de investidor. Até que eu aprendi pelo caminho mais duro, certo? Que não vale a pena vender títulos com taxas boas, tá? Como a gente não pode escolher os títulos para vender, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que ter as coisas bem organizadas na carteira, né, nos seus investimentos. E aí, se tem algum papel que você vai vender para buscar outro investimento, você. Então, a minha sugestão é que escolha o IPCA mais curto para fazer isso, certo? Porque não tem grandes problemas na marcação a mercado com os IPCAs curtos. Foi assim com o IPCA 24 até 2020, quando ele saiu do hall. Está sendo assim com o IPCA 26, que está segurando aí o valor, né, a maior parte do tempo aí, mas não sei até que ponto a taxa pode continuar subindo. Então, e eu vejo assim, ó, aí a pessoa abre conta em duas, três, quatro corretoras, veja só, tá tirando o foco. Porque a pessoa vai ter o foco de, ai, agora veio uma taxa boa, então eu vou comprar nessa outra corretora aqui para vender depois e aí tentar ganhar um dinheiro e a gente sabe que quando a taxa cai, pessoal, em geral todos os títulos se valorizam. E aí é um problema, porque você vai tirar e você vai reinvestir, tá tudo caro. Não só os títulos, porque as coisas são correlacionadas, né? Eu acho que o pessoal aí que fica defendendo demais essa ideia aí, que é uma estratégia super ultra avançada, não é. Não é certo. Porque só vale a pena a marcação de mercado para consumo. Para consumo, não para investimento. Certo? Quem tem alguns anos de tesouro direto entende isso o que eu estou falando. Certo? Porque, por exemplo, se você tem o projeto, sei lá, da casa, do carro, da reforma, da grande viagem, enfim, e aí você queria chegar num determinado valor para realizar aquele consumo, e esse valor chega antes, porque a taxa caiu e a marcação do mercado ficou favorável, aí faz todo sentido trocar os títulos por reais novamente. Mas por estratégia de investimento, não isso aí não ganha do juro composto no longo prazo. E aí quando a pessoa fica com 3, 4, 5 corretoras, ela fica sempre querendo ir atrás dessa coisa de comprar para vender depois, comprar para vender depois. E aí ela não foca no principal, que é acumular VNA, no caso do Tesouro IPCA principal, e acumular renda, no caso dos tesouros que pagam juros. Então eu vejo isso aí com grande reserva. Com grande reserva. Quem tem títulos há 3 anos, eu acho que consegue entender perfeitamente o que eu estou falando. Quem tem títulos comprados lá em 2018 sabe que não vale a pena vender. Não vale a pena vender antes. E aí, para que ter mais de uma corretora? Para que ter essa dor de cabeça? Ou, enfim, que não seja dor de cabeça, que seja uma coisa tranquila, mas não faz sentido isso aí de ter mais de uma corretora, porque você vai ficar na corrida dos ratos, né? Focando em ganhos de marcação de mercado, em ganhos de curto prazo, enquanto que o grande segredo do Tesouro Direto é fazer o que é simples. Só que o que é simples, o que alguns chamam de básico, é extremamente difícil de fazer. Por quê? Porque as taxas oscilam muito, os preços oscilam e bate o emocional.
E aí as pessoas não são informadas do correto. O que é o correto? O correto é manter no longo prazo, que alguns chamam de estratégia básica, mas é a mais difícil de executar. É a mais difícil, porque as pressões de curto prazo, elas têm assim um poder quase que terminal, certo? Quase que fatal na cabeça das pessoas, né? Porque quando vem o problema, quando vem a crise, parece que o mundo vai acabar e nunca mais vai acontecer coisa boa. E pelo contrário, quando as taxas ficam baixinhas, quando as taxas ficam boas para resgate, parece que aquilo nunca mais vai embora e tu nunca mais vai conseguir comprar títulos com taxas mais altas. Então, pessoal, a pressão do momento é realmente um veneno. É realmente um veneno que te leva a decisões equivocadas. Então, uma corretora está mais do que bom. E aí, se precisa trocar algum investimento, resgatar algum investimento, trocar o investimento por real, que troque o IPCA mais curto ou até o Tesouro Selic, né? Vamos deixar ele chegar numa taxa interessante para cobrir a inflação, para daí voltar a pensar em investir nisso. O Alan pergunta: o real perdeu o poder de compra em relação ao valor nominal atualizado das NTNBs. Será que manteve em relação ao dólar? Claro que não. Claro que não. É só ver a cotação. Quanto estava a cotação do dólar lá em 2019 para hoje, certo? O problema é o seguinte, é que o dólar moeda puro, só dólar físico e tal, não rende juros, não rende nada. O ideal é ter alguns investimentos atrelados ao dólar, para diversificar na carteira e você ter mais proteção. Aí sim, como por exemplo, ETF de bolsa americana, ETF de REITs americanos, né? Os fundos imobiliários americanos têm um ETF disso na bolsa, é a Luga 11, tá? Uma ideia bem interessante, mas ele está num preço meio caro assim historicamente. Então assim, investimentos atrelados ao dólar, mesmo negociados aqui em real, certo? Eles continuam atrelados ao dólar. Então, né, a gente também vai ter uma comodidade, uma facilidade bem maior do que investir lá fora, certo? Mas eu acho que uma parte da carteira com investimentos atrelados ao dólar é interessante sim, certo? O Alex pergunta para nós sobre o pré-fixado, ou pré com juros, né? Se o valor do título é determinado pela marcação a mercado, quem realmente leva o valor do título gradualmente a 1.000? O mercado? Será que o mercado teria essa preocupação? Não, Alex, não, o mercado não tem essa preocupação. Ele vai a 1.000, por quê? Porque à medida que o tempo passa, a variação do efeito da taxa fica cada vez menor. Então, um título que tem 10 anos para vencer sofre um efeito se a taxa sobe ou desce 1%. Se esse título tem um ano para vencer, o efeito é outro. Se ele tem um mês para vencer, o efeito é outro, certo? Então não se preocupe, é só olhar as tabelas do Tesouro nas NTNFs. Aí eu sugiro você pegar a de 2020, NTNF 2020, e olhar ali como foi o comportamento da NTNF 21, que venceu no dia 1º de janeiro desse ano, e você vai ver ali o título se aproximando cada vez mais dos R$ 1.000, chegando nos 1.000 no vencimento, e fica tudo bem. Assim como acho que vai ter o pré-21 ali, e você pode fazer o mesmo para os anos anteriores e olhar não só as NTNFs como as LTNs, tá? Então, NTNF é o nome do arquivo e LTN, tá? Pega o ano de 2020, porque tem vencimento esse ano, e aí fica fácil de ver isso que a gente fala, tá? É porque conforme reduz o prazo e o título se aproxima do vencimento, o efeito da marcação a mercado fica cada vez menos perceptível. Rejane, tem possibilidade do IPCA 35 com juros voltar? Não entendi ainda como funciona. Quem entra e sai do rol, fora os 2 anos antes do vencimento. É o seguinte, Rejane, isso aí é a estratégia de prazo da dívida pública. E o Tesouro não comenta sobre isso, certo? A gente pode, no máximo, tentar fazer uma especulação.
A questão é assim, ó. Quando que ele voltaria? Poderia voltar? Quando ele estiver a 10 anos do vencimento, lá em 2025, porque aí ele vai ter um papel claro. E a tarefa, digamos assim, que faz hoje é o IPCA 2030, certo? Que está ali a 9, 10 anos do vencimento. Quando que isso aconteceria com o 35? Em 2025, certo? Então, a gente sabe que o IPCA 26 com juros ficou 6 anos no rol. Acho que o IPCA 30 com juros vai ficar por aí também. E aí, quando ele for substituído, eu não vejo fazer muito sentido o Tesouro lançar um IPCA 32 ou 34 no lugar. Claro que a dinâmica de dívida pública, da duration da dívida, de quanto que vai vencer em 12 meses versus períodos maiores, tudo isso vai influenciar lá no futuro, na ocasião, quando o Tesouro tiver que emitir esse papel. Na minha cabeça, o que faz mais sentido é o IPCA 35 voltar. Mas nada impede que a gente tenha um IPCA 32, 34 e 35 no futuro. Nada impede, certo? Então, assim, mas eu ainda deixaria minhas maiores fichas na volta do 35, mas nada é garantido. O Wesley pergunta aqui, como funcionam os juros compostos no IPCA, no Tesouro IPCA? É assim, ó. A gente tem o juro composto inflação mais taxa, certo? É olhando o VNA, tá? Não é aniversário, não é assim, tá? As pessoas têm essa coisa, é por mês, é por ano. Não, não é. É diário no desconto da taxa do VNA trazido a valor presente. Então, como o VNA segue a inflação diariamente, e a gente pode consultar isso digitando no Google NTNB Ambima, VNA, NTNB, VNA, Ambima, qualquer ordem ele vai achar, e você consulta ali no dia de hoje o valor nominal atualizado. Então, se o seu título rendesse apenas a inflação, o preço do Tesouro IPCA deveria ser o valor nominal atualizado. Mas como a gente paga menos, tá aí a taxa composta, certo? E a gente só vai ter isso matematicamente formalizado no dia do vencimento. Porque antes disso, como as taxas oscilam, a gente tem a chamada marcação a mercado, que pode ser para bom, quando a taxa cai, o título valoriza mais, ou para o mal, né? Quando a taxa sobe, o nosso título se desvaloriza ou rende menos do que deveria. E aqui nós temos um comentário do Marcos, que foi exatamente o que nós falamos no começo do vídeo. Ó. Quer se proteger em títulos estrangeiros? Ah, não, ele não falou o ETF da Bolsa, ele fala de bonds dos Estados Unidos de 10 anos, mas eles não protegem contra a inflação americana, viu? Porque eles rendem aí 1,5% em média, mais ou menos. Já teve 1,7, 1,8, 1,3, 1,2. Oscila tanto quanto os nossos, só que numa escala bem menor. Não protegem contra a inflação em dólar. Então eu pessoalmente não acho interessante, tá? Mas o ETF do S&P 500 ou os chips dos Estados Unidos, na verdade os REITs, né? Os REITs, você tem ETF de fundo imobiliário americano que dá para comprar na bolsa brasileira, que é o Aluga 11. Então tem opções sim para você ficar dolarizado e ambas são muito interessantes. Tá certo, pessoal? Quase 15 minutos de vídeo. Muito obrigado por ouvir. Bons investimentos a todos.